O nome dessa mensagem é: Quando a batalha escolhe você. Há batalhas que nós escolhemos e outras que elas nos escolhem. E devemos ter o discernimento para combatê-las com as armas certas. Só que antes de você saber como vencer essa batalha, que ela vem contra você, eu tenho um versículo que eu quero deixar para o teu coração, e você vai guardar esse versículo não só para o culto de hoje, mas você vai guardar para a tua vida esse versículo. Abre 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17. Vá comigo nesse texto, porque esse é um texto profético para a tua vida. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, verso 17. Essa é a palavra profética para a tua vida, para a tua casa, para os teus negócios. Quando a batalha nos escolhe, esse é o versículo que nos encontra. Aleluia! Eu sinto uma grande graça de Deus aqui nessa reunião, e eu sei que Deus vai fazer milagres. Essa é uma reunião de milagres. Inclusive, nos próximos domingos, 3 domingos eu irei fazer oração de libertação aqui. Esse e mais 2. E permanecerei de jejum, nesse propósito que eu estou, esmagando as serpentes. O jejum que era para ser até quarta-feira, eu vou prolongar ele e vou ficar ele por mais 2 domingos para frente, porque eu creio que muitas vitórias nós estamos tendo. Deus está nos dando vitória nesse jejum, nessa oração. 2 Crônicas 20, 17. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos. Em outra tradução diz: posicionem-se. Ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Pega essa palavra como palavra profética para a tua vida. Essa batalha que parece ser maior do que você, essa batalha vai ser vencida. A única coisa que você precisa ter é posição. E o Espírito de Deus me dirigiu a 5 posições que nós precisamos ter para vencer os nossos adversários e para vencer as grandes lutas. E a primeira posição que nós precisamos ter é parar de tentar evitar os problemas. Tudo aquilo que você ignora, você não avança. Há pessoas que, em vez de resolverem as situações que estão pendentes em sua vida, eles deixam como uma grande bola de neve, vindo contra eles e crescendo cada vez mais. Dormem despreocupados, entregam nas mãos de Deus situações que cabe a eles resolver. E eu aprendo algumas coisas. Quanto mais tempo evitamos um problema, maior o monstro cresce. Até que um dia ele finalmente acaba te devorando. Então é melhor vencê-lo enquanto é um bebê monstro. Se você sabe que teu filho está se distanciando de ti, se você sabe que a tua filha ela está ficando diferente contigo, por que não vai lá e conversa com ela? Por que você continua a ignorar esse problema? Você e sua mulher brigam, daí um dorme no sofá um dia. Aquilo que acontecia a cada 6 meses, agora está acontecendo uma vez por mês.
2 vezes por mês, é um monstro que você está deixando crescer. No seu trabalho, uma pessoa acabou dando mole para ti, e você está deixando isso crescer, com conversas cada vez mais apimentadas, com mais diálogo, com mais intimidade, com mais brincadeirinha. Esse monstro está crescendo. E pode destruir teu casamento, pode destruir tua vida, pode destruir o propósito de Deus na tua vida. Essa dívida de R$200 que você ignorou, agora está em 2.000, 5, 10, 50. Tudo aquilo que nós evitamos resolver vai virando um grande monstro. Era um bebê, agora não é mais. Vai dando corda para ver aonde isso vai parar. Parou de ler a Bíblia. Agora pega a Bíblia só quando está aflito, só quando está angustiado. Começou a ver uma coisinha na igreja aqui, começou a ver outra coisinha na igreja ali. Até quando você vai alimentar esse monstro? Não vire as costas para um problema. Peça sabedoria de Deus e enfrente ele com a força do nosso Deus. Não deixa ele se criar, não deixa ele ficar cada vez maior. Há situações, queridos, que nós precisamos nos posicionar. E sabemos que só vamos vencer se enfrentarmos e resolvermos. Você está com um problema com alguém que trabalha para você, você está deixando essa pessoa continuar lá. Chama ela, resolve com ela, e se ela não se resolveu, corta esse mal pela raiz. Não deixa isso se criar. Você sabe que a Bíblia diz que a maldade no coração da criança, ela é crescente. Então, se o pai não coloca de disciplina, não ensina, não traz para a igreja, o menino vai ficando cada vez pior. Hoje ele não respeita ninguém, nem você. Achava engraçadinho quando ele dava um tapa na cara da avó, do vô, e agora já até empurrão já lhe deu. Tudo que você deixa crescer, que você evita resolver, vai ficando pior. É melhor intervir, é melhor se posicionar. Deus está conosco, como o versículo que nós lemos, já nos garantiu a vitória, mas Ele diz, tem que se posicionar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação. Se você não tiver posicionamento firme na vida, a vida te engole. Segunda posição que todos nós precisamos ter: fé inabalável do nosso Deus. O medo é uma arma do inimigo. Se ele nos convencer que somos menores e insignificantes, nós vamos perder de vista tudo aquilo que Deus já fez em nossa vida. Enquanto você permitir que a insegurança faça parte do teu coração, da tua vida, como é que Deus Ele vai fazer coisas novas na tua vida? Se o medo, ele está te puxando para baixo, ele está tentando te tirar da tua posição. Pessoas com medo acabam saindo da sua posição.
fraquejam por causa das perseguições, das lutas, das críticas, das acusações. Eu li uma frase assim extraordinária essa semana. É preferível ter a bênção de Deus e ser criticado do que não ter nada e apenas ter os aplausos. Você tem que ter coragem para viver. Você tem que ter coragem para manter tua posição. Você tem que ter coragem para cumprir o propósito de Deus na tua vida. É por isso que a Bíblia diz: se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Sabe, há coisas que nós não podemos parar para pensar. Temos que apenas seguir. Porque se você parar para pensar, o medo vai lhe afundar para baixo. É melhor você ter uma fé firme em Deus, confiante de que Deus, Ele é o teu estandarte, Deus é a tua fortaleza, e Ele vai cuidar de ti, do que você deixar algumas coisas entrar no teu coração. Olha para a vida de Davi, um pequeno adolescente, que foi à batalha com uma pedra e com uma funda, mas ele estava convencido que poderia matar aquele gigante. Sabe por que ele estava convencido? Porque ele lembrava das vitórias que Deus já havia dado a ele, com um leão e com um urso. Nós precisamos relembrar as coisas que Deus tem feito na nossa vida, e não devemos nos esquecer que o nosso Deus é um Deus de milagres. Diante desse inimigo, nessa batalha que você está, você não pode se esquecer que Deus é um Deus de milagres. Ele é um Deus do extraordinário, que já fez tantas coisas na tua vida. A terceira posição que todos nós precisamos ter: seu sucesso está definido pelo que você está disposto a ignorar. Esses dias eu estava, assim, muito indignado com algumas coisas que eu estava vendo e observando, e particularmente me entristeci. Entristeci de ver algumas situações e observar algumas coisas. Aquilo quis me chatear, sabe? Eu estava conversando com um amigo meu sobre isso, e ele disse para mim: na vida, você tem que entender que existem várias caixinhas. Existem pessoas que você tem que colocar em uma determinada caixa e outras que você tem que colocar em outra caixa. Todas elas são importantes para você, mas cada uma tem que ter o seu lugar e o seu acesso na sua vida. Você sabe, querido, se nós formos muito perfeccionistas em relação a algumas coisas, certamente vamos nos aborrecer por tudo e não vai sobrar ninguém. Então eu tenho entendido que para que tenhamos sucesso na vida, algumas coisas precisam ser ignoradas. Não é que você não veja, mas é que você tem que ignorar por um propósito maior. E isso serve para tudo na vida. Isso serve para o relacionamento, isso serve lá para o trabalho. Não é porque você teve um problema com alguém que você tem que sair do seu trabalho. De repente alguém foi grosso com você, seu próprio chefe, seu supervisor foi grosso. Aí você pensa: eu vou sair desse emprego, não quero mais isso para mim. Há coisas que, se você não ignorar, você vai ficar 6 meses sem trabalhar. Dentro da igreja acontece a mesma coisa. E uma coisa que eu aprendi, querido: não existe igreja perfeita, não existe lugar perfeito. Todo lugar tem falhas, todo lugar tem seus desafios, todo lugar tem coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta. Mas a gente tem que ter a sensibilidade, sabe, de não tirar os olhos do principal, que é Jesus. Então, para que eu tenha sucesso, eu tenho que estar disposto a ignorar algumas coisas.
Não vai ser tudo como eu quero. Não vai ser tudo como eu imaginei. Mas eu tenho que entender. Existe um propósito maior naquilo. Então eu vou continuar. Existe um propósito maior na vida dessa pessoa. Então eu vou aguentar. Você sabe que se Deus nos escolhesse por aquilo que nós éramos quando conhecemos Ele, eu tenho certeza que a maioria não estaria aqui, nem eu. Mas Deus, Ele vê na eternidade quem você vai se tornar. Ele vê lá no futuro a sua fidelidade, Ele vê lá no futuro o seu amor, Ele vê que pode investir em você. E sabe, tem coisas, querido, que nós temos que olhar com esperança. Nós temos que olhar com potencial. É por isso que não é para desistir do teu marido que não quer se converter, não é para desistir da tua esposa que não quer se converter, não é para desistir do teu filho, que você já falou 300 vezes para ele, que não é para ele andar com algumas pessoas. Você vai ter que estar disposto a ignorar algumas coisas e crer nas promessas de Deus. Aleluia! Esteja disposto a ignorar algumas coisas. E isso vai fazer com que você fique firme na tua posição e o diabo não tire você no primeiro vento. Todos nós vamos enfrentar esses ventos contrários. Todos nós vamos ficar incomodados com situações que vão tentar nos afligir, que vão tentar nos tirar do lugar que Deus nos colocou. Mas eu preciso entender, querido, e colocar dentro do meu coração que para permanecer no propósito, eu vou ter que ignorar algumas coisas. Está disposto a isso? O nosso sucesso está definido por aquilo que estamos dispostos a ignorar. Você sabe? Mateus trabalha comigo já há muitos anos. E o Mateus, ele sabe aqui, várias vezes, principalmente no início, eu pensei em despedir ele. Primeiro porque ele tinha um sistema bem diferente do meu. Eu sempre gostei das coisas organizadas e ele às vezes não era muito organizado. Daí eu me estressava com ele e um dia, me lembro, eu briguei tanto com esse Mateus. Eu disse, não dá mais, não dá mais. Aí eu me lembro, sabe, que eu sentei no escritório e comecei a pensar, sabe, nas outras qualidades que ele tinha, de fidelidade, de amor, sabe, você nunca vai encontrar ele reclamando. E eu pensei comigo, sabe de uma coisa? Eu vou ignorar. E vou ensinar a ele essas coisas que ele não sabe. E ele foi crescendo, foi progredindo no trabalho dele, foi mudando algumas coisas que eu fui falando, conversando com ele. E hoje ele é uma das pessoas mais leais que está comigo. Mudou muitas coisas, aperfeiçoou outras, cresceu de uma forma extraordinária em outras áreas. Agora, se eu não tivesse disposto a ignorar algumas coisas, assim como ele sabe que eu sou muito perfeccionista, ele também teve que ignorar, ele também teve que se desviar do mal. Acho que até hoje ele aprendeu a se desviar do mal, quando ele vê que eu entro de um jeito no escritório. Ou seja, há coisas que nós precisamos ignorar. Sabe, há muitas situações na nossa vida, querido, que não vai ser como a gente quer, mas Deus vai trabalhar tanto na situação quanto em nós. É por isso que há coisas que você vai ter que ter paciência, porque Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar, Deus está operando. É diferente, sabe, do que eu estava ministrando na primeira reunião sobre sugadores.
Tem coisas que não é um sugador na nossa vida, são pessoas que Deus vai usar, sabe, para serem lixas na nossa vida, no nosso coração. Davi era um grande guerreiro. Davi era escolhido de Deus, escolhido, ungido de Deus, uma impetuosidade incrível, um guerreiro extraordinário. Só que ele era um menino imaturo. Ele não tinha muitos limites. Então a Bíblia diz que Saul começou a perseguir ele. Davi teve que aprender a lidar com a inveja. Davi teve que parar o seu impulso de guerreiro, o seu impulso de conquistador, por temer a Deus. Teve a oportunidade de matar Saul e disse: eu não vou tocar no ungido de Deus. Do soldado lá dizendo: mata agora, e tu vai te tornar rei. E Davi, naquele momento, disse: eu não posso tocar no ungido do Senhor. O Senhor que trate dele. Saul foi uma lixa na vida de Davi. Tornou Davi realmente o rei que depois veio a se tornar. Querido, há pessoas que são lixas na nossa vida. Há pessoas que Deus vai usar para trabalhar em você. Há pessoas, há lugares que Deus vai usar para trabalhar em você. São as lixas de Deus nos pulindo, são as lixas de Deus trabalhando em nós, mudando nossa perspectiva de muita coisa. Sabe? Às vezes você diz assim: puxa, eu não aguento ouvir a voz desse camarada perto de mim. Não aguento essa mulher aqui de novo me incomodando, meu Deus. É Deus trabalhando em você. É Deus, sabe, pulindo aquele orgulho, pulindo aquela arrogância, aquela impetuosidade, pulindo aquele homem desobediente que não se submete a Deus, não se submete a igreja nenhuma, que não para em lugar nenhum. É Deus pulindo você, é Deus trabalhando. Há batalhas que você só vai vencer se você permanecer na posição certa. Não sai da posição que Deus te colocou. Não sai do lugar que Deus te colocou. Fica. Às vezes vai ser difícil a gente se adaptar a coisas, sabe? Mas eu aprendi uma coisa, querido, que algumas coisas não são adaptações. Algumas coisas é Deus trabalhando em nós. A Bíblia diz que quando Jeremias estava sendo treinado por Deus no profético, o Senhor levou ele até a casa do oleiro. Ele desceu na olaria de Deus, e ali ele viu o oleiro trabalhando no vaso, e ele notou que o vaso quebrou. O oleiro pegou aquela massa ainda informe e passou a fazer um outro vaso. E ali o Senhor disse: Jeremias, eu não posso fazer com a nação de Israel como esse oleiro está fazendo. Entenda uma coisa, querido: há situações na tua vida que Deus manda você ignorar, porque Ele está quebrando o vaso. Sabe, quando nós estamos na vitória, quando está tudo bem na nossa vida, é dinheiro no banco, é dinheiro no bolso, é carro bom, é casa boa, sabe, é vivendo, sabe, coisas boas na vida, é difícil o homem reconhecer seus erros. Na verdade ele pensa: eu sou um vencedor. É assim que ele pensa: eu sou um vencedor, olha o que eu conquistei, olha o que eu venci na vida, olha da onde eu vim, olha onde eu estou agora. O homem, sabe, ele se orgulha muito fácil. Seus méritos, seus troféus, suas conquistas tendem a ser um escudo para o trabalhar de Deus. Só que quando Deus te coloca num lugar lixa, quando Deus te coloca diante de uma pessoa lixa, diante de um patrão lixa, uma patroa lixa, um pastor lixa,
Aí você vai se incomodar. Só que um detalhe: é só aguentando o propósito, o processo, para você alcançar o propósito. Se não permitir que Deus lixe você, se você não permitir que Deus trabalhe em você, o vaso não vai ficar pronto. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Você não está vendo que Deus está querendo mexer contigo? É por isso que você está num processo violento na sua vida. Profeta, o Senhor está dizendo então que foi Deus que permitiu que eu vivesse essa situação financeira na minha vida? Sim. Estou dizendo que foi Deus que permitiu, não foi Ele que fez, mas foi Ele que permitiu. E sabe por quê? Porque Ele precisava quebrar algumas coisas na tua vida. Se Ele não permitisse essas coisas acontecer, eu tenho certeza que você não estaria aos pés dele, você não estaria rendido a ele, você não estaria entregue a ele. Mas Deus está lixando você, Deus está te processando, você está na olaria de Deus. Aguenta o processo, fica firme, porque Deus manda dizer para ti: eu estou contigo, eu estou contigo. Fica na tua posição, aguenta aí. Os processos de Deus vão fazer você chorar. Os processos de Deus vai mexer nas tuas emoções, vai tirar as frescuras que você adquiriu com o tempo, sabe? E vai tirar aquela casca grossa, que a gente acaba permitindo que ela seja um invólucro em nosso coração. É por isso, querido, que Deus ele permite algumas coisas em nossa vida. É para nos lixar. E eu sei, tem pessoas aqui que estão na lixa de Deus. Tem pessoas aqui que estão na lixa. E eu sei como dói. A vontade que a gente está quando está sendo lixado por Deus, sabe? É sair da posição. Não, eu não preciso disso. Eu não devo passar por isso. Não, você deve. Você estava cheio de felpa. Você estava grosso. É Deus tornando você o que Ele deseja. É Deus trabalhando no teu coração. E para encerrar essa palavra, aliás, a quarta posição é: não pare de fazer por causa dos críticos. Eu já falei um pouco sobre isso. E o quinto é: domine as suas fraquezas. Se você quer ter vitória em sua vida e nessa batalha, você vai ter que submeter essas fraquezas a Deus. Todos nós temos fraquezas. Não tem ninguém aqui que seja super-homem e mulher maravilha. Todos nós temos fraquezas. Mas isso tem que ser dominado. Porque se isso não for dominado, vai te dominar. Pode não dominar agora, mas vai logo ali, vai te prender. O único governo que tem que haver sobre a nossa vida é o governo de Deus, querido. Para de te mandar. Para de tomar decisões precipitadas. Aceite o governo de Deus em tua vida. Preste atenção nos sinais. Preste atenção no que Deus está lhe mostrando. Esses dias eu fui muito ministrado numa manhã. Eu estava orando sobre algumas coisas e estava fazendo o meu devocional ali. E Deus falou comigo assim: toda grande decisão em nossa vida, depois que a gente aprende a, ter o governo de Deus sobre nós, Deus disse assim para mim:
Toda grande decisão você precisa primeiro me consultar. Tudo que for muito expressivo na sua vida, seja de investimentos, ou seja de alianças, ou de grandes decisões, eu quero ser consultado. Vai comprar um carro? Consulta a Deus. Vai comprar uma casa, que é um grande investimento? Consulta a Deus. Vai fazer um aporte na tua empresa? Consulta a Deus. Quer fazer uma sociedade? Consulta a Deus. Sabe, chega um momento da vida da gente que a gente não quer errar mais. Porque a conta é alta quando erramos. Aí você leva tanta bordoada na vida, sabe, que você quer é acertar. E eu aprendi, para acertar, tem que se submeter à vontade de Deus. Para acertar, tem que se dobrar a Deus. E esse se dobrar a Deus é dominar a maior fraqueza que existe em todos nós. A maior fraqueza. E sabe qual que é a maior fraqueza? Não consultar a Deus. Deixar as nossas emoções nos governarem. Tuas emoções só botam tudo a perder. Tuas emoções já te endividaram. Tuas emoções já fizeram você fazer maus negócios. Tuas emoções já levaram você a péssimas sociedades. Por isso, deixa tuas emoções de lado e submete as tuas decisões a Deus e pede para Ele guiar você e te dirigir. E aí você vai dar bola dentro, vai ter vitória, vai ter sucesso. Sabe, quando você erra muito na vida, você perde muito também. Chega uma hora que você tem que se revoltar com esses resultados, e você tem que dizer: chega, até aqui eu fui impulsivo, até aqui eu tomei decisões sem consultar Deus. Agora eu vou dominar essa fraqueza na minha vida. Eu vou submeter meu coração a Deus. Eu vou submeter minha vida ao governo de Deus. Eu vou entregar tudo nas mãos de Deus. Eu não vou mais viver ou tomar decisões na minha vida que possam me fazer lá no futuro pagar um preço alto. E eu sei que o Espírito Santo ministra ao meu coração hoje aqui. Há pessoas que essa semana estão para tomar decisões, estão para fazer fechamentos. Essa semana estão para tomar decisões. Talvez veio aqui buscando uma direção para ver o que vai fazer. Sabe o que você vai fazer? Você vai colocar nas mãos de Deus esse assunto. Você vai dizer: Deus, chega. Se for do Senhor, vai ser assim, assim, assim. Se não for do Senhor, simplesmente eu vou deixar passar. Mas a minha vida não vai mais ser uma vida dominada e controlada pelas minhas emoções. Eu quero o teu governo na minha vida. Eu quero o teu governo nos meus pés. Eu quero o teu governo em todas as coisas. Aleluia. Gente, chega uma hora que a gente tem que aprender. Diz para a pessoa que está ao seu lado: será que esse dia já chegou na tua vida? Fica de pé junto comigo. Perder cansa, prejuízo cansa. Quem é que gosta de ter prejuízo aí? Mas parece que a gente gosta.
Parece que a gente gosta. Sabe quando o filme se repete várias vezes? Você já sabe tudo o que vai acontecer. Mas mesmo assim você não sai da frente. E isso só acontece por um motivo, irmãos: por falta do governo de Deus na nossa vida. Por falta de confiar o nosso destino nas mãos de Deus. Você tem que confiar o teu destino nas mãos de Deus. Sabe, as pessoas mais teimosas que eu já vi na vida são as pessoas que têm dinheiro, muito dinheiro. Porque nem todas estão dispostas a abrir mão do controle para colocar nas mãos de Deus as suas decisões, o seu futuro. Só que chega um momento que Deus, ele aperta o parafuso. E daí você só tem ou espana a rosca, ou deixa Deus ajustar. Melhor é deixar Deus ajustar. Deixa Deus colocar a força certa, o limite certo. Não vai na força do braço. O que tu está precisando não é usar mais a tua força. O que você está precisando é a intervenção de Deus. É a intervenção de Deus na tua vida. É isso que você precisa. Entrega o controle para Ele. Deixa Ele, sabe, cuidar da tua vida a partir do dia de hoje. E antes de orar por vocês, antes de liberar algumas palavras aqui, eu gostaria que quem quisesse fazer uma oração comigo agora, fizesse, entregando o controle a Deus. Sabe? Entregando o controle a Deus da sua vida. Talvez você nunca tenha feito isso, ou se fez da boca para fora, porque continua tomando as decisões sem consultar a Deus. Você tem uma oportunidade, e a oportunidade é: coloca esse governo nas mãos de Deus agora. Amém? Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos e diga assim comigo: Espírito Santo, eu entrego a minha vida para o governo de Deus Pai, e eu te peço, a partir de agora, me ajuda a tomar as decisões certas, a caminhar contigo. Eu não quero mais estar à frente da minha vida. Eu quero ser guiado por Ti. Assuma a minha vida. Vá falando com o Espírito Santo. Abra teu coração para o Espírito Santo. Eu sei que Ele vai lhe lembrar de várias coisas agora. Eu sei, Ele vai trazer à sua memória várias situações aonde exatamente isso aconteceu. O Rabashiri Karabadara Karabagai. A lixa de Deus está sobre nós nessa manhã. A lixa de Deus está sobre este lugar nessa manhã. Deus está falando aqui. Se dirija a Deus agora. Não presta atenção em quem está à sua volta. Se dirija a Deus, porque é Ele que está falando contigo. Fala direto com Ele agora.